de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E agora eu quero convidar você a compartilhar comigo a meditação da Palavra de Deus. E hoje eu quero usar um texto que eu preguei um pedacinho dele no meu sermão de domingo passado, que você pode também conferir lá na nossa página do YouTube, no Facebook, uma mensagem extraordinária em Marcos, capítulo 8. Eu meditei a partir do verso 22, mas hoje eu quero voltar um pouquinho atrás e trazer aqui um discurso, um diálogo, um pedaço de um diálogo de Jesus com seus discípulos e extrair a partir daqui algumas informações imprescindíveis, importantes para a nossa vida. Então, se você tem uma Bíblia com você aí, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 14, né? Ou então acompanhe na tela a leitura da palavra do Senhor, que eu vou compartilhar com você aí agora, que diz assim: E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, tendo ouvido, não ouvides? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços de pão levaste? E eles disseram: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhes: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Amém? Deixa eu ajudar você a compreender o contexto, introduzindo você dentro de um contexto. Jesus, nesse pedaço do Evangelho, que é narrado por Marcos, escrito por Marcos, ele tinha acabado de fazer a multiplicação de pães e peixe. Na verdade, a segunda multiplicação, que é registrada ainda aqui no capítulo 8 de Marcos. E ele tem um debate com alguns fariseus, ele discute com alguns, ele vai embora, pega o barco, cruza o mar da Galileia, possivelmente em direção a Cafarnaum. E no meio da viagem, os discípulos eles estão ali, depois de terem visto tudo o que viram, ouvido as mensagens, visto o debate de Jesus com os fariseus, né? Eles entram e a preocupação deles era o pão, né? E então Jesus olha para eles e diz assim: cuidado, guardai-vos dos fermentos, os fermentos dos fariseus e o fermento de Herodes. E ele diz assim: não estamos falando disso, nós estamos falando de pão, a gente não tem pão. O problema é que a gente não tem pão. Então Jesus olha para eles e diz assim: mas vocês não entenderam nada ainda. Vocês estão discutindo o não ter pão e não se lembram de que eu multipliquei pão e vocês comeram. Da primeira vez sobrou muito pão, sobraram 12 cestos de pães, sobrou uma quantidade de pão grande. Vocês tinham 5, eu multipliquei, alimentei 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos cheios de pão. Depois eram 4.000. Eu multipliquei pão de novo, 4.000 comeram e sobraram 7 cestos de pães cheios. Vocês não entenderam ainda que a provisão da sua vida, quem dá sou eu? Jesus não tem problema com a sua preocupação com o seu pão de cada dia. Jesus não está questionando a sua preocupação com as suas contas, com os seus problemas, com a faca no pescoço, com as dívidas. Jesus não está dizendo que você não deva se preocupar com isso. Você deve sim. Você deve ter cuidado com as suas coisas. Você deve honrar os seus compromissos. Você tem que sim ter a preocupação com tudo que você é responsável por fazer. A questão não está nisso. A questão aqui está, sabe onde? Em que lugar essa preocupação vem.
Eles acabaram de ver um milagre. Eles acabaram de ouvir um belo discurso. Eles acabaram de ver uma contenda se levantando contra a proposta de Jesus como o Evangelho. E eles não estão preocupados com isso. Eles estavam preocupados com o pão deles. Eu penso que toda preocupação tem a sua ordem de importância na nossa vida. E a palavra de Deus é muito clara lá em Mateus capítulo 6, dizendo que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a aplicação certa desse propósito, desse princípio na nossa vida, ela tem como consequência a aplicação de todas as demais coisas, a provisão de todas as demais coisas, o acréscimo de todas as demais coisas na nossa vida. Se a coisa principal, se a coisa mais importante, que é o reino de Deus e a justiça de Deus, vier em primeiro lugar na nossa vida. Jesus está acertando a ordem de prioridade na vida dos discípulos. E se Jesus tivesse que ter essa conversa com você? Será que hoje ele deveria acertar ordem de prioridade na sua vida? Será que Deus está em lugar de prioridade na sua vida? Se não, pensa comigo. Será que você entende que ele é uma prioridade na sua vida ou você acha que ele não é uma prioridade na sua vida? Se você acha que ele não é uma prioridade na sua vida, se você acha que Deus não é prioridade na sua vida, se você acha que a Bíblia está equivocada, que nós não devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então, ok, você pode até desligar a televisão agora, porque o que eu vou falar daqui para frente não te interessa. Eu estou falando para pessoas que temem ao Senhor agora. Se você acha que ele é prioridade na sua vida, mas ele não está na prioridade da sua vida, talvez nós precisamos ajustar essa posição. Talvez você, como eu, tenha que ajustar a posição de Jesus na sua vida. Priorizá-lo. Não é fácil priorizá-lo na nossa vida. Sabe por que não é fácil? Porque nós somos uma massa levedada com fermentos de muitas naturezas. E aqui Jesus ele é muito preciso em falar sobre esse fermento. Fermento ele é um ingrediente colocado na massa do pão, na massa do bolo, para fazer crescer. Não há problema em crescer. O problema que Jesus aponta no fermento é como você cresce. É o que está crescendo em você. E Jesus aqui ele fala sobre dois tipos de fermento. Dois tipos de alienação que tiram você do principal. Dois tipos de ilusão ou de distração que tiram você do foco prioritário da sua vida. O primeiro que ele cita é o fermento dos fariseus. Sabe o que é o fermento dos fariseus? É o fermento da religião. Tem muita gente que está dentro da igreja. Tem muita gente que está dentro da religião. Mas o foco da vida dela, a prioridade da vida dela não é Cristo. É a religião em si. Com as suas institucionalizações, com as suas estruturas hierárquicas, com a sua estrutura tradicional, com a sua estrutura regimentar. O cara tem compromisso com o horário do culto, ele tem compromisso com a forma do culto, ele tem compromisso com os elementos do culto, ele tem compromisso com as programações da igreja, com os ministérios da igreja. Mas é muito possível e é muito comum que Jesus não esteja centralizado em nada disso. É possível que na sua visão litúrgica, cultica, de programação, de ministério, exista uma estante na qual Jesus esteja lá colocado ao lado e ele não é centralidade, ele não é prioridade na sua vida. Esse é o fermento dos fariseus. É o fermento da religião, que faz você crescer na religião, mas sem Jesus. Você é crente, você é cristão, está dentro da igreja, está dentro do ministério, está dentro da religiosidade, mas Cristo está fora de você. Cuidado com esse fermento. Ele tira você da sua centralidade. Em segundo lugar, ele fala sobre o fermento de Herodes. Herodes não era religioso. Herodes ele era o antirreligioso. A prioridade de Herodes era o prazer, era a riqueza, era o consumo. É a linha do nosso mundo. É a influência secular. É a influência do mundo que nós vivemos hoje. Que te inspira, que te excita
a buscar só aquilo que te dá prazer. É um vazio profundo na tua alma, onde você tenta preencher esse vazio com saídas, com festas, com sexo, com busca de um monte de coisa que pode até ser bom para você, mas não preenche o verdadeiro vazio que há dentro do teu coração. Um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, um vazio que somente Deus pode preencher. E então você vai se iludindo. Eu me lembro de um poema do grande escritor brasileiro, paranaense Paulo Leminski, que dizia assim: de ilusão em ilusão, até a desilusão. É um passo sem solução, um abraço, um abismo, um soluço. Quem parece, são não é, e os que não parecem, são. Eu gosto desse poema dele. A gente vai andando de ilusão em ilusão. Nós vamos nos alimentando de ilusões até chegarmos a um ponto final que é desilusão. E o que nós temos de gente desiludida nesse mundo não é pouca coisa. E a desilusão se dá principalmente por conta de buscas erradas, de prioridades erradas, de princípios errados. E a gente vai vivendo e vai vivendo. Sabe, buscar prioridades certas, buscar Jesus em primeiro lugar, isso não quer dizer que você não vai ter desilusões, isso não quer dizer que você não vai ter decepções, isso não quer dizer que você às vezes não vai cair, vai errar, porque você é humano, você é falho como eu sou. Mas o que acontece é que uma coisa é você cair na direção certa, você levanta e continua andando. O problema é quando você cai e levanta e não sabe mais onde você está. Sabe por quê? Porque quando você está andando bem, tem muita gente do teu lado. Você sabe que existem amigos que só estão com você pelo que você tem e pelo que você é. Não se engane. Não se iluda. Muita gente que está ao teu redor gosta de você. Muita gente que está ao teu redor, elas querem o que você é. Elas querem o que você tem. Mesmo que você diga: pois eu não tenho nada, eu não quero nada, eu não sou nada. Mas a grama do vizinho é sempre mais verde, então tem sempre gente que olha para você e acha que você tem alguma coisa. E outra coisa, tem muita gente aí que se contenta com muito pouco, então o pouco que você tem é suficiente para ela. Tem muita gente que chega perto de você querendo o que você é e querendo o que você tem. Então você precisa começar a pensar as suas prioridades. Às vezes você cai fora da direção e quando você levanta não tem mais ninguém do teu lado. É a história do filho pródigo. Saiu de casa com muitos amigos. Entrou na vida com muitos amigos. Curtiu a vida com muitos amigos, mas quando ele caiu, só tinha porcos do lado dele. E quem anda com porco, meu amigo, come farelo. Não é isso que dizem por aí? E é uma grande verdade. Então você precisa começar a reorientar a sua vida, a priorizar a sua vida. Jesus não está numa discussão de pão com ele. Jesus está numa discussão de prioridade. Para eles a prioridade era o pão e não tem problema você querer pão, não tem problema você depender do pão, não tem problema você desejar o pão. O problema é quando você prioriza uma série de coisas ordinárias e esquece daquilo que é extraordinário, que é o mais importante na sua vida. Jesus fala: não adianta fazer milagre perto de vocês, que vocês não veem, vocês não entendem. E Jesus ele termina essa palavra dizendo para os seus discípulos assim: como não entendestes ainda? Essa frase ela me incomoda profundamente. Eu quero compartilhar para encerrar o meu incômodo com essa frase. Eu sou cristão, eu sou pastor de uma igreja que aqui em Friburgo tem 120 anos. A Igreja Presbiteriana do Brasil foi a primeira denominação a chegar para o Brasil. A Igreja Presbiteriana ela é decorrente da reforma protestante, do movimento calvinista do século XVI. Então nós temos mais de 500 anos de história. Eu leio clássicos que precedem a reforma, leio clássicos de Agostinho, leio clássicos de Tomás de Aquino e dos precursores da fé, como Inácio, como Irineu, como tantos outros. Leio o Evangelho, leio Paulo, leio Pedro, João. E sabe qual é a conclusão que eu chego de tudo isso? Que ainda assim eu não entendo muita coisa.
Quem mais próximo de Jesus senão aqueles 12 homens? Quem mais próximo de Jesus senão Pedro, Tiago e João? Quem viu as grandes maravilhas? Quem viu homens sendo curados? No contexto desse texto aqui, tem a cura de um cego, que Jesus faz usando essa cura daquele cego como uma metáfora para tratar a cegueira espiritual dos seus discípulos. Para quem ele fala isso aqui? Essa é a mensagem que eu tenho lá no meu canal do YouTube, a pregação que eu fiz no último domingo. Você pode entrar lá e assistir. A cegueira dentro da aldeia. Compartilha, veja esse vídeo lá. Jesus pega esses homens, esses 12 homens, e principalmente Pedro, Tiago e João, que estavam em algumas situações específicas onde os outros não estavam. Jesus diz para todos esses homens, inclusive os 3, vocês não entenderam ainda. Se eles que andaram com Jesus não entenderam, eu fico pensando, o que eu entendi até agora do Evangelho? O que eu entendi da fé até agora? O que eu sei? Será que o que eu sei é suficiente? Será que o que você sabe é suficiente? Não, não é. Eu estou no mesmo barco que esses homens aqui, nós não entendemos nada ainda. Então, se torna agora muito mais do que necessário eu priorizar, centralizar a Cristo na minha vida. Buscá-lo realmente em primeiro lugar. Posicioná-lo em um lugar de primazia. Fazer com que Cristo se assente no trono da minha vida, no trono do meu entendimento, na sala de comando da minha vontade e das minhas ações. Para que então eu possa começar a entender algumas coisas e a experimentar com boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Então, querido, é isso que eu quero dizer para você nesse dia. Deixe Jesus sentar na sua vida, no trono, no centro. Deixe Jesus comandar a sua vontade e a sua ação. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que estão aí ao teu redor, que estão diante de você aí hoje, talvez te angustiando, te entristecendo, tudo será acrescentado para trazer alegria, paz e felicidade para você. Ainda que você esteja vivendo um momento de guerra. A paz de Cristo não é a paz que acaba com a guerra, mas é a paz que triunfa no meio da guerra. Olha, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que esse programa tenha sido muito bom para você. Eu me despeço aqui agora. Até o próximo programa. A graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.